A cura sempre provém da força da própria vida, quando canalizada corretamente. As tensões físicas, mentais e emocionais são, igualmente, responsáveis pelas doenças, sofrimento que gera o sofrimento. O homem, desde as suas origens sociais, aprende a ter medo, a conservar mágoas, a desequilibrar-se por acontecimentos de somenos importância, desarticulando o seu sistema energético. Passa de um aborrecimento para o outro, cultivando vírus emocionais que facultam a instalação dos outros, degenerativos, responsáveis pelo agravamento das suas doenças. Os condicionamentos, as ideias pessimistas, as crenças absurdas, as ações vexatórias são responsáveis pelas tensões que levam à desarmonia. Evitando essas cargas, o sistema energético imunológico liberará de doença o indivíduo e a sua vida mudará, passando a melhor o seu estado de saúde. As causas profundas das doenças, portanto, estão no indivíduo mesmo, que se deve autoexaminar, autoconhecer-se, a fim de liberar-se desse tipo de sofrimento. De imediato, há o prazer que gera sofrimento. O cotidiano demonstra que a busca insaciável do prazer constitui um tormento que aflige sem compensação. Quando se tem a oportunidade de fruí-lo, constata-se que o preço pago foi muito alto e a sensação conseguida não recebeu retribuição correspondente. Ademais, há aquisições que proporcionam prazer em um momento para logo se transformarem em dores acerbas. E o responsável por esse resultado é a ilusão. A maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta porque a vida é encarada. Na sua transitoriedade, os valores reais transcendem ao aspecto e à movimentação que geram prazer. Esse é o sofrimento da impermanência das coisas terrenas. Esfumaçam-se como palha ao fogo, atiçado pelo vento, logo se transformando em cinza, flutuando no ar. Para conseguir desfrutar de determinado prazer, o indivíduo investe além das possibilidades, constatando depois quantas dificuldades tem a enfrentar para manter essa conquista. A luta para conseguir um automóvel último modelo expõe-no a compromissos pesados para o futuro. A imaginação estimula-o com a ilusão da posse para averiguar, passado prazer, que não tem condições de preservar o veículo adquirido, ou os móveis, ou a residência. Enfim, tudo quanto é impermanente e brilha com atração apenas por um dia. Medidas as possibilidades sem sacrifícios, é factível constatar até onde pode aventurar-se sem risco de sofrer dores e arrependimentos tardios. Essa visão correta, realista, que se adquire da existência, emoldura de harmonia. No entanto, a fantasia injustificada responde pelo choque inevitável com a realidade. Certamente, cautela nas decisões não se pode converter em medo de agir, em cultivo de pessimismo para o futuro. São a ambição irrefreada, a precipitação, a falta de controle para o prazer que gera a dor. Aí estão os vícios sociais e morais estiolando vidas, longo prazo conduzindo à loucura, ao autocídio. São alguns deles o inocente cigarro de exibição no grupo social, como afirmação da personalidade, eliminação de tabu respondendo por graves problemas respiratórios, cânceres, enfisemas pulmonares.
O prazer etílico, gerador de ressacas tormentosas, cirroses hepáticas, úlceras gástricas e duodenais, distúrbios intestinais e outros, além das alucinações que levam à violência, à depressão, à destruição de outras vidas e tudo quanto é caro, precioso, com resultados funestos. As drogas que escravizam, iniciando-se as dependências nas primeiras tentativas que parecem proporcionar o prazer, estimulando a alegria, a coragem, a realização, vitórias fugidias sobre os fortes conflitos psicológicos, logo se convertem em desgraças, às vezes irremediáveis. O engano de considerar-se invencível. Posso fazer uma pergunta? Claro. Que está falando do prazer. A palavra prazer aí está ligada me parece muito a questão dos vícios, né? Porque eu fiquei me perguntando o seguinte: a gente geralmente quer viver bem, né? A gente quer estar bem, a gente quer estar alegre, a gente quer estar feliz, a gente quer estar satisfeito, a gente busca isso, né? E isso é prazeroso, não é? Não é prazeroso estar bem, viver bem, no sentido de estar bem. A gente faz a confusão, né, do prazer que parece assim que aí quando a gente não consegue a alegria que a gente quer, a felicidade que a gente quer, felicidade, né, o bem-estar que a gente quer, aí a gente entra nesses vícios, né, etílico, cigarro e tal, para alcançar esse bem-estar que a gente não consegue. Mas o prazer que ele está falando seriam os vícios, não o bem-estar que a gente quer, né? Ela está falando, né? Eu vou então só colocar a minha visão diva. Pelo que me parece é que a Joana, ela está na parte que ela está falando do sofrimento da impermanência, que foi o segundo, né? A gente começou o sofrimento do sofrimento, que são aqueles sofrimentos que nós mesmos causamos, e agora é o sofrimento da impermanência. É quando a gente busca estruturas, processos que são impermanentes, que eles se desfazem. Então, ela está colocando que essa busca, né, por essas questões impermanentes, ela está muito ligada ao prazer. Mas eu concordo com você. Esse prazer pelas coisas impermanentes que se perdem. Então, ela está colocando aqui uma série de exemplos ligados a essas questões impermanentes. Mas eu compartilho com você, assim, no sentido de que a questão seria o prazer em estruturas que sejam cada vez mais espiritualmente permanentes, mas embora ainda sejam impermanentes, que é a busca espiritual, a busca por conexões cada vez mais sutis, mais profundas, é um prazer transcendental. Então, pelo que eu percebi aqui, o prazer que ela está colocando é esse prazer bem aqui mesmo da vida cotidiana ligado à impermanência. Mas né, é bom querer escutar também as outras pessoas. Opa, Tibério. É que eu fiquei pensando que esse prazer que a Diva falou, que eu acho que deve ser o prazer o bem-estar que busca nessa impermanência, né, na impermanência, ele é ilusório porque ele é só fisiológico, né? É desses compostos que o nosso corpo produz, que eu não sei quais, não é minha área, biologia, mas eu sei que é tudo hormonal, fisiológico, por isso que ele vai embora, né? Não é uma conquista da alma, não é um bem-estar da alma, ele é só do corpo físico, porque logo em seguida ele passa, né? Às vezes até com coisas bobas, que nem eu mesma passo, às vezes um tempinho aqui no celular, fico naqueles joguinhos, né? Esses joguinhos do celular também te dá um bem-estar assim, é só momentâneo, né? Agora, quais são os compostos eu não vou saber, eu sei que é coisas do corpo físico. Aqui ela começa, né, as aquisições que proporcionam prazer
em um momento e que no outro eles se transformam em dores. Então, assim, o que eu vejo, ela não há uma condenação ao prazer do bem viver. Há uma condenação aqui, que não é uma condenação, né? Ela está trazendo a gente para refletir quais são os tipos de prazeres que a gente se propõe. E aí, dentro desse sofrimento da impermanência, quando a gente coloca a nossa forma de viver, o prazer da nossa vida nas coisas passageiras, por exemplo, aos bens, né? Quantas vezes a gente se coloca a nossa saúde em prol da aquisição de bens que vão ficar na terra. E às vezes a gente perde a saúde. Isso traz um sofrimento para alcançar aquilo que a gente acredita que traga prazer. E que às vezes traz prazer naquele momento para trazer depois diversas desilusões. Então, o que eu percebo desse sofrimento da impermanência é da gente ver o prazer que está nas questões que a gente adquire, né, que a gente vivencia nessas questões impermanentes, fugidias, que elas não têm em si uma consistência e que muitas vezes a gente acaba com a nossa saúde em busca desses prazeres. Se a gente for ver hoje, né, quantas pessoas vão à falência no prazer do jogo, por exemplo, no prazer das drogas, porque elas trazem prazer. Claro que as pessoas não vão ali porque aquilo é ruim, elas vão ali porque de alguma forma aquilo traz uma recompensa, mas são recompensas que são fugazes, são prazeres que só são fugazes, são daquele momento. Então, eu não percebo aqui que ela esteja, assim, colocando contra o prazer de viver, mas o prazer que se coloca em determinadas coisas que elas não têm consistência, que logo passam e que elas não deixam, né? Deixam, às vezes, na verdade, depois que passam, elas trazem mais dor, elas vão trazer o sofrimento por aquilo que foi vivido de instante. Que aí ela está trazendo justamente esses exemplos aqui, né, de que tipo de prazer pela impermanência, sofrimento da impermanência que seriam eles, né? Eu tenho só uma experiência com uma amiga de Jardim da Infância, Jardim 1, para vocês terem noção, né? Ela foi diagnosticada ano passado com câncer de boca. Ela é professora da universidade, inclusive aqui, a Universidade Rural de Pernambuco, e ela sempre teve um uso, vamos dizer, abusivo de álcool e de cigarros. E aí, o ano passado, ela fez o tratamento e esse ano ela precisou, né, foi a semana passada, precisou passar por uma cirurgia porque o câncer voltou, né, e agora em metástase. Estava no esôfago, foi retirado, e aí começa todo um processo novo, né, para ela de tratamento. E, assim, mesmo nesse caso grave de adoecimento, e mesmo ela sendo uma pessoa muito inteligente, ela, em alguns momentos, pós-cirurgia, ela fumou. Então, ela dizendo assim, Dea, é porque eu fico mais calma. Quando eu olho as contas no banco, eu fico muito ansiosa, eu fumo, fica melhor. Então, assim, que coisa, né? Que é justamente o que a gente está falando muito ultimamente, a mídia tem dado muita ênfase à questão dos vícios, né? Seja em joguinhos, seja em cigarro, álcool e outras coisas que, né, são faladas e que levam ao prazer mesmo, né? E é um prazer, sendo que a rebordosa é grande, né? Logo que a onda do prazer ela seja gasta, esgotada. Então, eu acho que a fala aí, né, o que a gente está lendo aí, tem muito a ver com essa coisa da fugacidade do prazer, né? E que não é isso que a gente busca ou que seja algo de essencial na vida, mas que pode fazer parte também, né? É isso.
Eu queria até aproveitar só para a gente terminar de ler essa parte, porque justamente a gente chega onde a Joana fala, que dos prazeres que não vão ser causas de fator aflitivo, né? Então ela termina a questão do prazer etílico e aí ela coloca: o engano de considerar-se invencível, superior, provando desconhecimento da fragilidade e da impermanência do conjunto que o constitui, especialmente de seu corpo, faculta ao ser prazer mentiroso que o desperta sob grande sofrimento. Ninguém escapa às conjunturas que constituem a vida, programada de forma a educar e fortalecer seus aprendizes não podem burlar indefinidamente. Aí ela coloca: enfrentar as vicissitudes e superar os valores indicativos de prosperidade, de prazer injustificável, eis como poupar-se do sofrimento. É certo que um número significativo de prazeres se apresenta sem risco de converter-se em fator afligente. O sofrimento, portanto, quando se tem consciência, é facilmente inevitável. Então, ela traz aqui essa percepção, né, que há inúmeros prazeres que eles não vão se converter em aflição, em sofrimento, em perdas, né, em preocupações, em doenças físicas. Então, ela está nos convidando a pensar quais são os nossos prazeres que são causas de sofrimento. Às vezes, aquele prazer de ir lá e comprar uma blusinha, né, acaba gerando dívidas, e aí fica aquele pensamento, né, de como pagar as contas no final do mês. Então, eu acho que aqui, né, traz bem essa afirmação do sofrimento, da impermanência, né, qual é esse tipo de prazer que vai gerar sofrimento. William, Ismael vai falar? Não, Fernanda, pode dizer. Não, eu estou querendo fazer uma relação dessa busca do prazer, a busca da felicidade, né? É a ilusão de que a felicidade está nas coisas externas a nós, né? Então, todos esses prazeres efêmeros aí, ele não vai atingir o objetivo central do ser humano nessa busca, eu acredito. Porque talvez a origem dessa busca seja a busca da felicidade em si, né? E a gente tem que perceber onde que a gente coloca essa energia e onde a gente está buscando essa felicidade, né? Porque os prazeres vão passar e vai acabar tudo. E a gente está gastando energia em coisas que, de certa forma, não vão nos preencher totalmente, né? Não sei se cabe essa reflexão nesse momento. Eu acho que eu concordo um pouco com a Fernanda, eu sinto isso, porque as pessoas, na verdade, elas têm um porquê chegar nesse vício, nessa busca desse prazer irrefreável que leva a uma doença, ou que leva à fuga, né, de encarar a realidade, né, essa realidade de pagar boleto e tudo, e você não quer isso, então você quer uma felicidade, você não quer ter nada, você quer viver bem, e aí acaba entrando em processos assim, e talvez lá atrás tenha outras coisas muito maiores, né, e eu pensei, não sei se continua, porque eu fiquei imaginando essa questão do sofrimento, da impermanência, do próprio sofrimento da gente de morrer, né, da impermanência da existência nossa mesmo também, de olhar para frente e entender que o nosso ego acaba e que isso gera essa angústia também, né? Porque essa consciência de que vamos acabar e que dá essa aflição e de repente você, sei lá,
A pessoa tenta compensar de algum jeito, em busca de uma felicidade efêmera, todas essas coisas eu fiquei me questionando. Eu me questionei muito, porque às vezes eu tenho, eu lamento assim, ver, né, que é, porque estar bem, o prazer bom que ela está falando aí, é justo, né? Assim, eu acho que essa é a proposta, é a gente pensar, né? Tanto que eu grifei essa parte, porque ela fala assim: o sofrimento, portanto, quando se tem dele consciência, é facilmente evitável. Então, ela está nos convidando a pensar, né, do sofrimento da impermanência, o quanto a gente se dedica, a gente coloca prazer nesse tipo de vivência que vai nos causar sofrimento. Então, ela trouxe alguns exemplos. E aí, por exemplo, você traz muito certo o medo de morrer, né? Essa impermanência de se extinguir. Como isso pode ser um fator aflitivo, porque a gente vê quanto se investe em não morrer, em não envelhecer, principalmente, quanto a gente tem se dedicado, e não de forma saudável, porque é saudável a gente buscar uma vida boa, um envelhecimento saudável, buscando atividades físicas, comer bem, mas muitas vezes, por exemplo, para não envelhecer, quanto é investido em cirurgias, em procedimentos que às vezes vão trazendo mais sofrimento. Então, ela está nos convidando, e aí cada um vai olhar, né, dentro da sua vivência, quais são as minhas fontes de sofrimento. E é muito complicado a pessoa ter consciência disso, porque o meu pai teve um câncer, né? Ele teve um câncer de esôfago que deu metástase e foi para a garganta. E isso foi causado pelo álcool. Ele bebia muito. E era muito interessante lidar com isso, né? Porque aí eu tenho uma irmã que ela diz assim: não, ele tem que viver o prazer dele. Se precisar, eu boto no soro quando ele já não podia beber. E eu já achava que ele precisava ter consciência que aquele prazer dele trazia uma doença. Então, não é um tipo de prazer saudável. E eu falei: eu não ajudo. Agora, ele vai ter que olhar para esse lugar. Então, para a gente se perceber, a Joana, ela traz esse lugar para a gente se perceber no mundo, nas relações, na vida. E é isso, de ver a gente se questionar mesmo. Quais são os prazeres que eu tenho? O que eu concordo que é um prazer e que pode ser mantido? Como teve esse conflito, né? Que um conflito é esse lugar bom de crescimento que teve na minha família. A gente vivenciando o prazer dele, que era nocivo, que trouxe uma doença, como que a gente lida com isso? Porque como a gente lida com o outro é um sinal de como a gente lida também com a gente, quanto a gente é permissivo nesse lugar, e quanto a gente encara isso. Então, aqui ela traz esse lugar muito bonito, para a gente ter consciência, para a gente se perceber como que a gente está lidando com esse sofrimento da impermanência. Se a forma que a gente lida, né, nessa busca do prazer, ela traz mais sofrimento do que em si o prazer realmente. Queria também trazer uma reflexão nessa parte do sofrimento, da impermanência, porque o prazer, ele é extremamente poderoso. Poderoso no sentido que a gente se hiperconecta àquela situação que traz o prazer. Então, um determinado momento, um pôr do sol que traz profundo prazer ali, você se conecta naquele local, naquele ambiente, com outras pessoas, energias, espíritos que também estão vivenciando. E essa questão que o Jona traz é entender o que está sendo a causa do prazer. Porque ele é muito poderoso, o prazer. Realmente, a gente entra em uma conexão. Então, se for algo que realmente é impermanente no sentido de até desajustar, ele vem com muita intensidade, né? A gente se liga com muitos outros espíritos que também
querem aquele prazer e acabam incentivando. E isso potencializa um desequilíbrio. Então, essa consciência que ela nos convida a entendermos, opa, isso aqui, esse prazer, como é que é? Ele é muito importante. Então, esse prazer ela coloca porque ele amplifica essa imersão naquela situação, e se for essa causa de sofrimento por conta da impermanência, que ele vai fruir, ele vai sumir, é algo que ela nos convida mesmo a estarmos refletindo. Uma coisa que eu queria também colocar aqui é a questão dos movimentos sistêmicos mesmo, né? Que são apresentados a partir dos vícios. Continuando um pouco mais sobre essa questão dessa amiga minha, eu de forma nenhuma disse a ela, não fuma, não, porque não era esse o caminho de acessá-la. Mas eu intuí, vamos dizer assim, de dar a ela uma ideia. Amiga, quando você estiver assim, tenta colocar um maço de cigarro no seu coração, para ver se você acalma. E de imediato ela disse, que boa ideia. E ela é cientista. Então, assim, existem alguns movimentos ocultos que são revelados a partir dos vícios e dos prazeres, e eu acho que nos coloca muito na condição de não julgamento mesmo, né? Muito de acolhimento, de compreensão mesmo daquilo que a gente não compreende, né? E se solidarizar, sabe? Mesmo que a gente também tenha muita dificuldade. Mas eu acho que meu pai fazia isso muito bem. Lembrando dele aqui, ele tinha irmãos que tinham um vício forte no álcool. Eu não compreendo até hoje por que isso era tão forte, apesar de ter sinais, né? Existem muitas mortes na família de irmãos do meu pai que foram assassinados, então os que ficaram caíram no álcool, né? E isso também traz a gente para um lugar de compaixão, né? Apesar de, talvez o mais fácil é dizer, poxa, por que não sai? Por que destrói tanto, né? Por que não tem nada na vida? Por que se acaba no álcool? Então, não é por esse lugar totalmente, né? Eu acho que existe uma conversa, uma reflexão, mas existem movimentos que vão para além de reflexões que nos conectam à superficialidade do fato, né? Apresentada pelo vício, pelos prazeres que são gerados.